Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia a todos os irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estaremos estudando mais uma lição, a lição de número 9 da nossa revista, que fala justamente, está falando sobre o livro de Marcos, estudando sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando sobre a chegada a Jerusalém, meus irmãos. Depois de tantos episódios que Marcos relatou, né, e muito bom, e a gente volta à primeira lição, onde nós falamos para os amados irmãos como é bom aprender de Jesus. Nós somos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. E agora vamos aprender nesta lição sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre o seu ministério ali e alguns episódios que aconteceram juntamente com ele, com seus discípulos, que nos trazem relativos e fazem coisas relativas, perdão, ao nosso dia a dia, né? Aquilo que nós podemos falar sobre fé, sobre esperança e também tirarmos algumas dúvidas em relação a essa entrada triunfal, porque os ramos, porque os mantos para Jesus entrar ali em Jerusalém. O nosso textuário de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, versículo 9, eu estou lendo para os irmãos, que diz: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. Olharmos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a mesma Jerusalém onde Jesus esteve falando que o povo da terra não estaria honrando profetas. Os irmãos se lembram disso? A mesma Jerusalém que Jesus estava ali, em alguns momentos esteve no templo ensinando, esteve falando, e ao mesmo tempo também ele foi ali procurado e foi em todo momento pelos escribas, fariseus e saduceus. A mesma Jerusalém, onde Jesus ele nos ensina de como devemos preparar para algumas situações e como ele, o rei Messias, o Yeshua HaMashiach, ele preparou a sua entrada no jumentinho, um jumentinho que ninguém tinha montado ainda. Isso nós vamos falar aqui na nossa lição, essa propriedade de Jesus em preparar o jumento, essa propriedade de Jesus em estar cuidando naquele momento ali, um momento propício, porque muitos esperavam o Messias de uma forma como um guerreiro, como aquele que ia lutar as guerras contra Roma e contra outros povos, mas não. Esse rei, ou seja, nosso rei Jesus é o rei da paz, conforme diz Isaías capítulo 9, né, a partir do verso 6. Esse mesmo Jesus, o Senhor, ele não estaria lutando contra reino terreno nenhum, porque na verdade ele mesmo diz, e Paulo está atenuando essa condição, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, lá em Efésios. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, que entra ali e é aplaudido por aquele povo, o povo que esperava justamente esse rei da paz, porque conheceu os sinais, os milagres e conhecia também os ensinos de Jesus. E como é importante conhecermos o ensino de Jesus. Esse mesmo Jesus que não veio no alazão, como diz aí a nossa lição, né? Um rei que vinha no alazão, depois de uma guerra, guerreando, porque o mesmo Jesus disse que o reino dele não é aqui nessa terra e sim nos céus. Por isso, meus irmãos, o rei da paz, o rei Jesus, é aquele rei, é o rei que nós devemos estarmos estudando e representando ele na face desta terra como embaixadores do rei, como mensageiros do rei, como servos do Senhor. Devemos anunciar o rei vindouro, o reino vindouro. Dessa forma, aqueles homens, quando chegaram ali entrando e colocando os ramos, colocando algumas situações, disseram: Hosana, Hosana nas alturas. Meus irmãos, essa condição de receber um rei Messias, um rei que estaria lutando, já era propício de Israel, e essa atitude dos reis virem no alazão, nos cavalos, é diferente, né? E nós verificamos também que Davi ele tinha um jumentinho, era um jumentinho real. E quando Davi estava entrando ali em Jerusalém, né, ele estaria entrando justamente no jumento, né, montado no jumento, um jumento bem alinhado, bem formoso. E dessa forma também, nós verificamos que Jesus esteve observando a condição de jumento ao qual ninguém montou, um jumentinho que ninguém montou, e era justamente aquela condição de um novo, ou de algo, conforme diz também na Deuteronômio capítulo 21, conforme se encontra na nossa revista. Tendo desta feita, meus irmãos, como Jesus nos traz uma questão de humildade.
Muitos esperavam que ele entrasse de uma forma esplendorosa, mas ele entrou com humildade. E nós também devemos ser humildes, assim como ele foi, assim como ele também nos ensina. A autocondição, meus irmãos, justamente na figueira, lá em Marcos capítulo 11, do 12, 14, 19 e 21, vamos verificar que esta condição Jesus chegou ali. Interessante, a nossa revista, o autor, ele faz alusão justamente sobre as folhas que estariam sendo ali nascidas, que estariam ali brotando, porque depois das folhas brotarem no tempo, ou seja, antes da Páscoa, viriam os frutos. E algo interessante, meus irmãos, que porque Jesus ele começou a fazer aquele sermão, ou seja, aquele sermão em que vai denotar justamente na questão da fé, conforme nós vamos ver mais à frente. Primeiro porque a figueira, ela representava alegoricamente, quase que não sai, hein? O povo de Israel, conforme está aqui na minha revista. Por quê? Primeiro, nós não podemos apenas ter a aparência de cristãos. Observe, meus irmãos. As pessoas esperam que nós tenhamos frutos para alimentá-las. A aparência é perigosa para nós mesmos. A propaganda enganosa atrai a ira divina. Eu costumo dizer e aprendi que árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Mas a árvore que dá fruto, as pessoas procuram tacar pedra, procuram atacar. Por isso que na nossa vida diária, na vida cristã, muitos são invejosos, alguns são temerosos, gananciosos, ciúmes, contendas, porque justamente não gostam e não querem. Por isso Jesus Cristo mesmo disse lá em João capítulo 15, né? Nós devemos estar na videira que é Cristo, a qual o viticultor é o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, o autor ele começa a decorrer justamente sobre essa questão dessa figueira. E logo após, Jesus vai amaldiçoar ela porque ela já estava ali na condição de gerar frutos, mas não tinham frutos ainda. Observe, meus irmãos, ele estava falando também sobre a vida cristã. Na vida cristã, e depois lá em João capítulo 15, nós vamos verificar se você não der frutos, se você não falar de Jesus, se você não anunciar o reino vindouro, o reino da paz, ele vai acabar cortando, né? Ou seja, ali vai acabar jogando no fogo, conforme diz João capítulo 15. Então, meus irmãos, não podemos ter apenas a aparência de cristãos. Aquela figueira tinha apenas aparência, mas ela não estava dando frutos. E segundo ponto, isso é muito perigoso para a gente. É muito bonito quando você pega a sua Bíblia, você bota a melhor roupa, você vai para o culto, isso é louvável. Mas a vivência do dia a dia, na sua casa, na sua vizinhança, em todo lugar que você estiver, todos vão ver e vão falar assim, olha, ali está um crente, ali está um cristão, ali está um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no tempo, meus queridos irmãos, logo em Marcos capítulo 11, versículo de 15 a 18, algo interessante, porque Jesus ele expulsou os cambistas. Jesus tirou os cambistas dali. Jesus simplesmente estavam fazendo com aqueles homens. E algo que acontece em algumas seitas, vamos dizer assim, que vendem a fé. Aqueles homens estavam ali vendendo e, na verdade, o templo é lugar, é casa de oração, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo esteve ali anunciando, meu templo é casa de oração, aqui é casa para nós adorarmos a Deus, e não para negociarmos, não para vendermos a fé de cada um. Então, por isso, Jesus expulsou os que comercializavam a fé e negociavam em proveito próprio, que era sagrado. Ninguém pode vender, ninguém pode trocar nada pela sua fé. Não é um objeto qualquer que vai significar a fé que você tem em Cristo, a fé que você tem em Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meus irmãos, em Isaías capítulo 56, versículo 7, Jesus dizendo o seguinte, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Queridos, ninguém pode vender, objeto nenhum pode substituir a fé que você tem no seu Deus. A fé de cada um, a fé nossa, a fé sua, como aqueles homens, em Hebreus capítulo 11. E Jesus fala justamente sobre a condição de você orar, se você tiver fé, você pode mover os montes, se você tiver fé. A fé é algo próprio, algo que vem diretamente ligado com Deus.
e é algo seu com Deus. Por isso, quem tem fé será como aqueles que oram e fazem com que as coisas venham acontecer. Mas se não acontecer, é porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não nos permite, porque Ele conhece o nosso coração. Meus irmãos, os cambistas eles exploravam em nome da religião. O coração desses comerciantes inescrupulosos não estava no Senhor, mas em levar vantagem. O que este incidente tem a ver com a nossa igreja hoje? O autor ele coloca aqui na revista, porque essa intervenção de Jesus é mal compreendida por muitos hoje, inclusive por muitos membros da igreja. O que você acha sobre a atitude de Jesus? Para que serve o templo? Estamos falando aqui do templo. Meus irmãos, aqui o autor pede para citar algumas questões que mercantilizam a fé. A troca de uma pedra de Israel, por exemplo. É uma pedra de Israel. Apenas uma pedra que foi localizada, que foi, vamos dizer assim, provavelmente traga de Israel para que você pudesse colocar ali a sua fé. Um lenço. Olha, nós temos aqui um lenço ungido. Irmãos, isso não substitui a nossa fé em Deus. Peça de roupa nenhuma substitui a nossa fé em Deus. Mas sim a nossa fé de que Deus pode fazer algo importante, de que Deus pode fazer e acontecer. Quer ver algo? Uma das narrativas bíblicas de Jesus, quando aqueles homens chegaram ali com aquele paralítico e desceram ele por cima, né? O que Jesus falou para eles? Não foi a fé do paralítico que estava ali, mas foi a fé daqueles homens que trouxeram o paralítico. A fé deles, do homem. E também, meus irmãos, qual é a reação nossa diante da corrupção na adoração a Deus? A adoração é algo próprio. A adoração é você e Deus. É intimidade com Deus. A adoração é quando nós nos colocamos diante de Deus, nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas. É um dos princípios que falam sobre a adoração. Por isso, querido, quando você for para a tua igreja, quando você sair da sua casa, já saia com o seu coração de adorador, de exaltar, de glorificar, de prestar um culto a Deus. Outro ponto também em Marcos capítulo 11, versículos de 22 a 26, Jesus fala também sobre a fé e de mais uma vez, quando Pedro olha para aquela figueira que Jesus repreendeu e amaldiçoou, ela estava seca. E Pedro fala que aquela figueira morreu, está morta. Então a figueira que secou foi uma grande oportunidade para Jesus ministrar algumas lições da fé para os discípulos. Qual a relação que existe entre as palavras-chave do texto, fé, oração e perdão? Eu quero deixar isso para vocês, meus queridos. Qual é a relação que existe entre fé, oração e perdão? São alvos primordiais que Jesus deixa para aqueles homens. Olha, se você tiver fé, olha se você orar, olha se você perdoar. Por quê? Primeiro, a fé é justamente sobre a questão em relação à figueira que foi seca, ou sobre o monte que poderia ser deslocado se você tiver fé. A oração. Sem oração, você não vai conseguir o seu objetivo. Não adianta você ter fé em si mesmo, mas se você não falar com o teu Deus, buscar o Senhor e perdoar, meus irmãos. Não adianta nós levarmos as nossas ofertas, adorarmos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Deus, se nós estamos em contenda com um dos nossos irmãos. Por isso Jesus ele mesmo disse que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como você pode amar você mesmo se você está em discordância com o teu irmão? Por isso, meu querido irmão, vá até essa pessoa, seja crente ou não, ao qual você teve uma discussão, ao qual você falou algo errado, ao qual você simplesmente criticou. E às vezes a gente critica pessoas que a gente nem conhece, nem sabe o que está fazendo. É importante, meus irmãos. Observem que logo no final, quando Jesus ele fala justamente sobre essa questão da autoridade de Jesus e os fariseus que estavam ali, eles estavam justamente querendo achar uma brecha, né? Eles queriam perguntar algo para Jesus. Que sinal do céu o Senhor pode trazer para a gente? Mas Jesus ele chega com algumas indagações. Às vezes as pessoas querem ouvir da nossa boca o que é errado e às vezes se nós não tivermos nos atentarmos, e podemos dizer essa palavra com uma mensagem
de Jesus que disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. O inimigo está ao nosso derredor. É verdade. Em todo o tempo, meus irmãos. É manter a vigilância, até mesmo no sorrir, ou qualquer ação que você tiver. As pessoas estão ali para julgar e o inimigo está provocando isso para trazer vergonha ao Evangelho. Por isso, meus irmãos, nós somos representantes do Rei da Paz, do Yeshua HaMashiach, na face desta terra. Então, a figueira que secou foi uma grande oportunidade para Jesus ministrar algumas lições. Ele fala sobre fé, ele fala sobre oração e ele fala sobre perdão. E por que Jesus alerta essas condições, né? A oração, ela move coisas grandes e impossíveis diante de nós, versículo 23. A oração põe fim a todo tipo de sofrimento antecipado, versículo 24. E também a oração visa a restauração do relacionamento quebrados com o próximo e com Deus. Fé, se nós não falarmos com Deus, hoje nós temos esta prerrogativa, queridos. Às vezes você pode estar pensando assim: eu não sei falar, eu não sei orar. Peça a Deus. Ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele possa mover no seu coração e fazer você de uma mulher ou de um homem de oração. Todos nós devemos ser homens e mulheres de oração. Fala da maneira como você gostaria de falar, mas saiba que você está falando com o Pai Nosso que estás nos céus. E essa oração é uma oração linda que Jesus deixou para nos ensinar. Não é uma oração mecânica, mas é uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Outra condição é justamente sobre essa autoridade. Em Marcos 11, 27 e 33, nós vamos verificar justamente sobre essa questão de que algumas pessoas às vezes nos colocam em situações dificultosas. Você quer ver algo, meus queridos irmãos? O Senhor falou para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Sabe o que é meditar na lei do Senhor? É ler a palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é buscar livros que possam te dar um amparo legal, como as revistas da Escola Bíblica Dominical, estar nos estudos bíblicos, estar em concordância com a palavra de Deus e buscar em todo momento, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Diz lá o salmista, também diz Salomão, mas eu preciso buscar conhecimento, e conhecimento gera conhecimento. E as pessoas às vezes estão querendo saber conosco algumas respostas que a Bíblia nos traz. Por isso que na primeira lição, quando nós ministramos aqui aos irmãos, nós falamos também sobre aprender sobre Jesus. E olha, Jesus ele trouxe um resumo lindo do reino de Deus. Jesus trouxe um resumo lindo para que aqueles homens pudessem entender que não é por força, nem por violência, não é por guerras políticas ou outras mais, mas é pelo amor a Deus, que Deus está restituindo, está nos trazendo de volta pessoas regeneradas que foram arrependidas dos seus pecados, mas principalmente que aceitaram a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao céu. Com isso, aqueles homens pararam. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, e olha só, eles queriam colocar Jesus em chave, meus irmãos. A autoridade de Jesus foi questionada. Como questionar alguém que tem sabedoria, que aos 12 anos de idade estavam no meio dos doutores, e os doutores da lei ficaram ali surpresos com tanto conhecimento que tinha o menino Jesus? Como questionar alguém que tinha um conhecimento da palavra? Jesus estava lendo ali um texto de Isaías. Como questionar alguém que simplesmente estava onde estava, ele ensinava, ele doutrinava as pessoas na moral, nos bons costumes e principalmente através da fé e dos ensinos bíblicos. Como questionar alguém que de maneira nenhuma usurpou ou denotou ou criou alguma dificuldade em relação para aqueles homens? Mas eles estavam querendo questionar, porque havia algo na história e também na política religiosa que eles estariam perdendo, junto com os romanos. Mas, meus irmãos, observem
que a autoridade de Jesus ela foi questionada. E quando eu estava lendo esse texto aqui, meus queridos irmãos, de Marcos 11, de 27 a 33, foi algo tremendo porque Jesus não deu uma resposta para eles ao qual eles estavam querendo, pelo contrário. Jesus indagou, é um método chamado método socrático. Jesus esteve ali fazendo uma dialética com aqueles homens, mas ao mesmo tempo também Jesus trouxe pergunta para eles. E qual foi a pergunta? O que dizeis vocês sobre o batismo de João? É dos homens ou dos céus? Olha como Jesus pegou aqueles homens, né? Como nós dizemos aqui, no contrapé. E algo interessante, meus irmãos, é que aqueles homens não sabiam como responder. Porque se respondiam que vinha dos céus, eles estavam estavam assinando embaixo que o batismo de Jesus, de João, perdão, o batismo do arrependimento, hein? O batismo do arrependimento que João estava ministrando ali no Rio Jordão. Que o próprio Jesus também foi batizado, e nessa passagem linda, fala que o Espírito Santo desceu de forma corpórea como pombo e houve uma voz do céu dizendo o seguinte: este é meu filho amado em quem me comprazo. Se você quer alegrar o coração de Deus, você que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, procure a classe de batismo, procure se batizar, viu? Procure se batizar. É algo tremendo, é você estar fazendo obediência a Deus. Eles não tiveram condição. Se dissermos que vem dos céus, estamos afirmando que o batismo dele é verdadeiro e é viável, todos devem se batizar. Eles não queriam isso. Ou se dissermos que vem dos homens, as pessoas que estavam ali simplesmente estariam indo contra eles porque eles acreditavam, a multidão que seguia Jesus acreditavam no batismo de João. Acreditavam e criam no batismo de João. E a multidão estaria se retornando, ou seja, tornando contra eles. Olha só como Jesus trouxe uma resposta com uma pergunta que deixou aqueles homens surpresos. Queridos irmãos, às vezes nós somos colocados nesta posição, talvez pelo próprio Deus, talvez pelo inimigo da nossa alma, que quer, né? Às vezes você não fala, não, olha, você pode esconder alguma coisa aqui, e normalmente aí fala que você não está em casa, né? Não tem ninguém em casa, fica quieto. Não é isso. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos mentir. Ou simplesmente ensinar os nossos filhos a mentirem, como diz assim, vai lá e fala que eu não estou em casa. Não pode ser isso. Olha, no telefone fala que eu não estou aqui, que eu não quero falar com essa pessoa. Não pode ser dessa forma. Nós não podemos ensinar os nossos filhos. Nós não podemos mentir. Porque o pai da mentira é Satanás. Então vamos alegrar o coração de Deus. Vamos viver as bênçãos recebidas por Jesus. E quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, nos céus, reservado pelo Pai, nós possamos ser encontrados. E só vai herdar, os céus, aqueles que forem encontrados por Deus, aqueles que tiverem a salvação em Cristo Jesus, aqueles que resistirem e que estiverem firmes e constantes e sempre abundantes. Algo interessante quando fala sobre o crente perder a salvação. O crente não perde a salvação. Na verdade, só perde as coisas aqueles que nunca tiveram. Por isso eu digo para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, continuamos firmes e abundantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E Jesus nos ensina isso. Jesus ensina isso. O Rei da Paz, a qual nós devemos anunciar, ele nos ensina isso. O Rei da Paz nos ensina, meus irmãos, que é ele quem vai conduzir o mundo. Este mundo um dia vai cessar. Vai cessar, vai acabar. E na autoridade de Jesus, Jesus teve toda a autoridade, disse Jesus é me dado nos céus e na terra. Queridos irmãos, que nós possamos nos preparar para a Nova Jerusalém. Jesus nos ensinou isso. Com fé, com oração, perdoando em todo instante. Jesus ensinou a sermos mais humildes, como diz aqui o texto. Jesus ensinou, a tentarmos para as perguntas e meditarmos, estarmos sempre
em espírito de oração, sempre com Deus, sempre orando, sempre buscando, não importa o lugar onde você estiver, sempre busca a Deus, busca o Senhor. Eu quero orar neste momento, agradecer a Deus pela lição e pedir a Deus que Ele possa falar melhor aos nossos corações, o seu coração e o coração dos seus familiares. E saibam, o Rei da Paz já veio, mas Ele vai voltar para resgatar os seus, para resgatar a sua igreja. Então prepare-se, que Jesus Cristo voltará. Senhor Jesus, muito obrigado pela lição desta data. Muito obrigado, Deus, pelos ensinos do livro de Marcos. Muito obrigado, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aí, ó Deus, ouvindo a lição da Escola Bíblica Dominical. Que possamos, ó Deus, nos aprimorar e cada dia mais, ó Pai, estarmos ligados em ler a Tua Palavra, em buscar na Tua Palavra, em estarmos estudando, ó Pai, estarmos aprendendo para que possamos ensinar, ó Pai, mesmo naqueles momentos em que tivermos algumas pessoas querendo, Deus, tirar alguma dúvida, o Senhor possa nos capacitar. Sabemos que quem nos capacita é o Teu Santo Espírito e nós queremos estar à disposição do Senhor, ó Pai, como Teus filhos, para anunciar a vinda do Messias, do Salvador Jesus Cristo, Pai. Perdoa os nossos pecados, abençoe, ó Pai, o culto desta manhã, abençoe também, ó Pai, ao lado dos Teus filhos, abençoe a Escola Bíblica Dominical, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Olha, lembre-se, hein? Todo domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Online está aqui, estaremos aqui aprendendo e também, se você quiser estar conosco, a partir das 9 horas da manhã, na nossa igreja, na Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, na Rua Coronel Francisco Soares, número 472, você é nosso convidado, ali em Nova Iguaçu, no centro. Também, às 10 horas, com o nosso culto matinal e à noite, às 19 horas, com o nosso culto vespertino. Você é nosso convidado para estarmos lendo e aprendendo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, viu? Um abraço forte do pastor Renato.